Olá a todo mundo, espero que todos vocês estejam bem, pois estamos começando mais um Dúvidas Matemáticas, e a dúvida de hoje tenta mostrar qual é a menor distância entre retas reversas no espaço e como calculá-la. Dúvidas Matemáticas é com o Professor Pedro. Toda distância depende do seu caminho, então podemos dizer que entre dois pontos existem infinitas distâncias. Mas em matemática, quando não especificado esse caminho, sempre consideramos a menor distância possível. Por exemplo, a menor distância entre dois pontos na geometria euclidiana é a medida do comprimento de um segmento de reta com os extremos nos referidos pontos. Então, vamos tentar ver qual é a distância menor possível entre duas retas reversas. Então, temos aqui duas retas no espaço reversas, ou seja, elas nem se encontram e nem são paralelas. Então vamos verificar aqui visualmente qual é a menor distância entre essas duas retas. Então para isso eu vou traçar o vetor diretor de cada uma das retas. Então aqui os vetores diretores. Então eu vou traçar agora um segmento paralelo ao vetor diretor da reta de cima e saindo da origem do vetor diretor da reta de baixo. Então está aqui o meu segmento e observe que ele é paralelo ao vetor diretor da reta de cima e tem o mesmo comprimento. Essa questão do mesmo comprimento a gente vai ver mais adiante. O importante é que esse segmento ele é paralelo ao vetor diretor de cima. Agora eu vou traçar o plano que passa por esse segmento e pela reta de baixo. Agora eu vou colocar um ponto sobre a reta de baixo e por esse ponto eu vou traçar uma reta perpendicular ao plano, passando aqui por ele. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mover essa reta perpendicular até que ela encontre a reta de cima. Tá aí, certo? Então veja o seguinte, como essa reta aqui ela é perpendicular a esse segmento aqui, que é paralelo a esse vetor diretor da reta de cima, então eu concluo que essa reta que eu acabei de traçar, ela é perpendicular não só à reta de baixo, como também perpendicular à reta de cima. E você observe que o segmento que vai desse ponto de interseção aqui das duas retas até esse ponto aqui é a menor distância entre as duas retas. Como é que a gente pode verificar isso? Então vamos tirar a reta que eu construí aqui para visualizar melhor e vamos deixar apenas o segmento entre as duas retas que é perpendicular às duas retas. Então, se você escolher qualquer ponto diferente aqui da reta de baixo e for construir o segmento, você observa que você vai ter um segmento maior do que o primeiro que eu construí. Isso é fácil de verificar por Pitágoras, em que esses dois segmentos aqui com o segmento entre esses dois pontos aqui formam um triângulo retângulo e por Pitágoras você verifica que isso aqui será a hipotenusa, que portanto será maior do que esse segmento aqui, que é um cateto. Da mesma maneira eu posso colocar outro ponto diferente desse aqui de cima, na reta de cima, e traçar outro segmento daqui de baixo para esse ponto que eu acabei de construir. E mais uma vez, perceba que eu vou ter outro triângulo, onde esse novo segmento aqui vai ser a hipotenusa. Ou seja, o que é que eu estou mostrando com isso? Que para qualquer pontos diferente desses dois pontos aqui, onde eu tenho esse segmento de reta perpendicular às duas retas, eu vou ter um segmento maior do que ele. Ou seja, a medida desse segmento aqui é a menor distância entre essas duas retas, que pode ser observada também se você conseguir olhar uma dessas retas de frente. Se você conseguir olhar a reta de cima de frente, você observa também que essa é a menor distância e para qualquer outro segmento aqui, ele vai ser maior do que esse segmento que eu tracei, certo? Então, concluindo, a menor distância entre as duas retas reversas será o segmento perpendicular a ambas as duas retas. Dando continuidade, então vamos construir agora um vetor saindo de uma reta para outra. Nesse caso aqui, por conveniência, esse vetor ele tem extremidade nas origens dos dois vetores diretores. E, mais uma vez, eu vou utilizar segmentos de mesmo tamanho e paralelos ao vetor diretor da reta de cima e vou traçar esses segmentos aqui. Então perceba que todos esses segmentos têm a mesma medida e são paralelos em relação ao vetor diretor da reta de cima. A mesma coisa eu irei fazer em relação ao vetor diretor da reta de baixo.
Então, observe também aí que eu construí segmentos de mesma medida e paralelos ao vetor diretor da reta de baixo. A mesma coisa eu irei fazer em relação ao terceiro vetor que eu construí saindo de uma reta para outra. Então, perceba aí, né, que são segmentos de mesma medida e paralelos ao terceiro vetor que eu acabei de construir. Então, com isso, eu acabei de construir um paralelepípedo. E observem que esse paralelepípedo ele não é retângulo, né? Ele tem uma inclinação aqui, ó, mais para a direita, certo? E agora eu vou traçar a altura desse paralelepípedo. Está aqui a altura do meu paralelepípedo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar de novo a menor distância entre as duas retas. E aí você pode observar que a menor distância entre as duas retas coincide com a altura do meu paralelepípedo. Por que isso acontece? É fácil visualizar quando você traça um segundo plano passando pelo lado de cima do paralelepípedo. Então, ó, você observa que a distância entre esses dois planos é exatamente a altura do paralelepípedo e é exatamente a menor distância entre as duas retas. Então, com isso, concluímos que a menor distância entre duas retas reversas pode ser dada pela altura do paralelepípedo formado pelos três vetores. Lembrando que esses vetores são dois, cada um diretor da sua reta, e um terceiro vetor saindo de uma reta para outra. Independente de onde você escolha esses pontos, você consegue construir esse paralelepípedo e calcular a altura dele, que vai ser a menor distância entre essas duas retas. Agora veremos como determinar essa distância. Então vamos deixar aqui à direita a figura representando a reta R com seu vetor diretor U e um ponto seu P1. E aqui a reta S com seu vetor diretor V e um ponto seu P2. Temos aqui também o vetor P1, P2. E com esses três vetores, U, V e P1, P2, nós determinamos esse paralelepípedo, cuja altura está representada pela letra D. Temos que o volume do paralelepípedo é dado pela área da base vezes a altura. Mas também vimos que esse volume pode ser dado pelo módulo do produto misto dos três vetores, visto que o paralelepípedo é determinado por esses vetores. Isolando a altura aqui, nós temos o quociente entre o produto misto dos três vetores e a área da base. Observando aqui a figura, nós temos que o vetor diretor da reta S pode ser muito bem representado por esse segmento aqui de baixo. Então, o módulo do produto vetorial entre o vetor U e V, ele vai nos fornecer aqui a área desse paralelogramo aqui, que é a base do nosso paralelepípedo. E vimos que a altura D do paralelepípedo equivale à menor distância entre as retas R e S, indicado aqui por essa igualdade. Então, substituindo aqui no nosso quociente, nós chegamos à fórmula final para o cálculo da distância entre as retas e S, que vai ser dada pelo quociente entre o módulo do produto misto dos três vetores e o módulo do produto vetorial dos vetores diretores das retas R e S. Observando que, como nos dois produtos aqui nós temos módulo, não importa a ordem dos vetores. E para encerrar, veremos um exemplo simples e rápido. Vamos calcular a distância entre as retas R e S, onde a reta R é dada pelas equações simétricas e a reta S pelas suas equações paramétricas. Então, das duas equações aqui, nós temos o vetor diretor da reta R, que eu chamei de U, e um ponto seu, que eu chamei de P1, e da reta S nós temos o seu vetor diretor V, e um ponto seu que eu chamei de P2. Para facilitar, vamos determinar primeiro aqui quem é o vetor P1, P2, que vai ser dado pela diferença de P2 por P1, resultando no vetor de coordenadas 5, menos 2 e 1. Vamos determinar logo também o módulo do produto vetorial entre os vetores U e V, que produz o vetor de coordenadas 4, 1 e 2, cujo módulo mede raiz de 21. Calculando logo também o módulo do produto misto entre os dois vetores, observem que aqui eu aproveitei o produto vetorial que já tinha calculado anteriormente e fiz o produto escalar com o vetor P1,
P2. Então observem que aqui eu mudei a ordem do produto misto, mas isso não altera o resultado porque eu estou considerando módulo. Então, fazendo esses cálculos aqui, obtemos produto misto igual a 16. Lembrando da fórmula e substituindo os valores aqui já calculados, chegamos ao resultado final, que diz que a distância entre as retas RS é igual a 16 sobre raiz de 21, ou aproximadamente 3,5 unidades. E esse foi mais um Dúvidas Matemáticas. Muito obrigado a todos vocês pela paciência. Por gentileza, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e mandem suas dúvidas. Se cuidem e até a próxima.